falando em cores, vão mergulhar no universo que as envolve, juntamente com a saúde. Pois é, isso acontece na cromoterapia. E quem nos conta mais sobre ela é um expert no assunto, que é o terapeuta naturopata com certificação internacional, que é o Daniel Alan Costa. Daniel, obrigado por ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço, meu caro Rony. Obrigado, querido. Tudo bom? Olha aqui, vamos falar hoje de cromoterapia. Exatamente. Então eu tenho que saber o que é a cromoterapia. Então, a gente está falando de tratamento, né, terapias através das cores. Tá. E aí o que a gente vai destacar aqui na cromoterapia é que é um tratamento muito simples e com quase nenhuma contraindicação, com poucos efeitos adversos e que é muito acessível, né? Nós vamos falar da água solarizada. Então, essas garrafas estão aqui, cada uma com suas cores, e aí eu posso facilmente encontrar, né, em mercados. Eu ia perguntar isso. Você traz um monte de garrafa colorida aqui e a gente não sabe onde vai comprar. Geralmente grandes mercados ou até que vendem variedades, você consegue encontrar facilmente e custam bem barato, na verdade. Agora, Daniel, como é que as cores podem curar? Me explica isso. A cor, ela vem de uma onda eletromagnética, né, do espectro eletromagnético, e aí o que define a luz, né, e o que define cada cor é que ela tem uma frequência vibratória diferente. Então, por exemplo, se a gente está enxergando essa garrafa como vermelho, é porque ela tem uma determinada frequência, né, e isso faz com que ela tenha um efeito diferente, por exemplo, do outro extremo lá, que é o violeta. Tá. Né? Ah, tá, violeta. Tá. Isso, exatamente. Então ela tem... pensando no verde aqui. Perfeito. Temos o verde para mostrar aí a água solarizada. Né? O que seria a água solarizada? Não sei. Eu vou pegar uma garrafa dessa, precisa ser de vidro, é importante a gente orientar isso. Por quê? Porque eu vou levar lá o sol. E por que não pode ser de plástico? Né? Porque o plástico ele vai liberar substâncias que acabam não sendo terapêuticas. Né? Sim, sim. Então precisa ser de vidro, vidros coloridos, como a gente está aqui, e eu vou expor, como a garrafa que a gente está vendo aqui, com água, né? Ao sol, 20, 40 minutos já é o suficiente. O que vai acontecer? O sol, a luz do sol vai incidir sobre o vidro. E energizar. E energizar a água. Perfeito. E aí eu vou ter, então, o efeito terapêutico da cor que eu estiver solarizando. Daniel, eu ouvi uma história, você vai dizer se é mito ou se é verdade, que as antigas civilizações já utilizavam a cromoterapia. Isso é mito ou é verdade? Muita verdade. Egito, me conta uma especialmente o Egito, né? O Egito tem uma cidade antiga, né, chamada Heliópolis. Sim, Heliópolis, claro. Chamada a cidade do sol, né, da luz. E o que eles faziam lá? Eles tinham grandes construções, eles, né, muito hábeis na questão das construções, e que em determinado horário do dia o sol batia, refratava, assim como a gente vê o arco-íris, por exemplo. Se você prestar atenção, essas cores estão exatamente na sequência das cores do arco-íris. Essa luz branca tem uma refração, e aí dentro dessas câmaras, desses locais, eram colocados as pessoas enfermas, e aí cada um deles absorvia a cor que era necessária. Mas Índia, a medicina chinesa sempre utiliza as cores, ela vai associar cada um dos elementos, dos 5 elementos da medicina chinesa, a uma das cores. Então, é bem antigo o uso das cores. E também moderno, né? Porque a gente vai observar que o marketing utiliza, né? Que as profissões utilizam. Marketing a gente já sabe, por exemplo, as cores que atraem para determinado tipo de objetivo, as cores que afastam você de outros objetivos, isso a gente está... Eu, como publicitário, sempre soube. Inclusive, tem uma coisa assim, meio laranja, meio amarelada, de uma grande cadeia de lanchonete, que aquilo ali, você sabe do que eu estou falando. Sim, com certeza. Isso foi previamente estudado. Mas nós não fala, querido, perdão. No caso específico, né, o laranja é para que você tenha mais velocidade, o amarelo para ter relacionado à fome, né? Então, o fast food. Então, é isso aí. Então, agora, nós estamos falando hoje não de mercadologia, mas de cromoterapia. Terapia, muito bem. O que elas curam exatamente, as cores? Pode ser corpo, espírito, doenças? Então, a gente vai sempre trabalhar com essa questão de que é uma terapia integrativa e complementar. Então, e ela pode atuar nos vários níveis. Sempre do nível mais sutil, do nível vibracional, em direção ao nível mais denso. Então, qual que é a justificativa de você ter uma melhora, por exemplo, de uma tosse aplicando a cor verde com a cromoterapia? Eu vou melhorar o aspecto energético, né, que compreende aí essas civilizações antigas que a gente estava falando, como a indiana, e aí a partir disso eu vou ter um impacto sobre a emoção, sobre o pensamento, sobre o funcionamento orgânico também. Hoje a gente já sabe que as cores, elas influenciam hormônios, então faz as glândulas liberarem uma quantidade maior de hormônios que vão
regular o nosso sistema, né? Enzimas, então tem ação sobre as enzimas também. Então tem desde um efeito mais sutil até um efeito mais físico. Bom, vamos falar em reequilíbrio, já que a natureza, quer dizer, tudo, o universo, tudo é equilíbrio. Perfeito. Vamos falar em reequilibrar, que a gente não imagina, mas está todo mundo aqui meio torto. Como é que a cromoterapia ajuda nesse sentido? Então, aí eu vou identificar qual é a queixa do meu paciente, do meu cliente, vou identificar o que ele precisa melhorar. Vamos imaginar que alguém que estude e não está tendo dificuldade para se concentrar. Tá. Então eu tenho a cor amarela, que é uma cor que vai ser muito útil para essas condições. Então aí eu tenho diversas formas de aplicações. Então a gente tem aqui desde uma lâmpada que ele pode colocar no ambiente. E aí essas lâmpadas não é quente, é de LED, né? E elas mudam, essas aqui, ó, elas mudam de cor. Ah! Legal! Então eu quero o amarelo que eu vou lá estudar e me concentrar, então basta apertar um botãozinho aqui e já é o suficiente. Ah, eu quero desenvolver mais a minha parte criativa, então o laranja tem uma relação mais com a criatividade. Ou no caso da tosse que a gente estava comentando, o verde já está ali, né? Muito legal! Cheguei em casa muito estressado, agitado, isso, exatamente, agitado. Ou, por exemplo, se for estressado, vou aqui para o rosa. Então, para cada demanda, eu vou ter uma cor diferente, porque ela tem frequências eletromagnéticas diferentes. Essa é a amarela, daquele mesmo modelo, né? Que linda essa lâmpada, rapaz! Que pode ser muito bem utilizado na decoração, de muito bom gosto, né? E, por exemplo, ó, eu posso ter as paredes, ou posso ter um objeto como este que a gente está vendo aqui, a luminária, que também é amarela. Então, se no meu consultório ou no meu escritório eu preciso de concentração, preciso de mais energia também, o sol, né? Então está associado à energia, eu vou utilizar ali a cor amarela. Isso aqui, Daniel, o que é? Isso aqui são o que a gente usa mais na parte clínica, na parte terapêutica de fato, profissional de cromoterapia. Tá. Então a gente pode ter esse uso que é mais geral. Isso né? aqui é um quartzo hialino de verdade? De verdade, exatamente. E aí ele vai servir como filtro, né? Que ele tem aqui a luz, né? Tá. E aí eu vou precisar do filtro que está aqui. Que é isso aqui? Isso, exatamente. Tá. A mesma dinâmica. Ah, eu estou estressado, vou precisar de uma cor. Qual a cor que é excelente para combater o estresse? Então, eu preciso do rosa. Talvez não dê para a Dá. Ali, olha no vídeo como fica legal, olha lá. Certo? Certo, aí, ó. Então, eu preciso do rosa. Deixa eu passar aqui para Isso, por talvez aqui fica melhor, né? Não ficou. No branco, talvez. No branco. Assim. Aliás, o rosa trabalha com chakra cardíaco, Rony. Põe aqui então, que você vai ver que é extremamente importante. Isso, bem bacana. E aí essa pessoa vai ficar mais gentil, mais amorosa, né? E aí eu posso também utilizar nos pontos de acupuntura, posso utilizar no sistema de chakras. Então esse é o uso mais E esse aqui é igual? É igual. Tá. É só um outro modelo disponível aí no mercado. Bom, vamos falar uma a uma das cores, Daniel? Vamos. Tem uma coisa que eu vou querer saber de você depois, porque é minha cor predileta, e tem aí. Ah, isso é uma coisa importante, já que você falou sobre isso. É o pessoal que está em casa, né? Qual que é a cor predileta? Isso tem uma relação bem importante sobre você, daqui a pouco você vai falar da sua. Vou. E qual é a cor que você não gosta tanto, ou tem uma certa aversão, não utiliza. Isso vale para tudo, não só para roupas, né? Tá. Aliás, o fato de nós utilizarmos as roupas com as determinadas cores também influencia no nosso estado emocional, na nossa energia. Então, dependendo de, como que vai ser o meu dia? Qual que é o objetivo do meu dia? Eu posso escolher uma roupa mais adequada. Ou até em situações bem mais práticas. Vou para uma entrevista de emprego, tem o perfil daquela vaga, qual é a cor que vai ser mais apropriada para aquilo. Isso é importante. Né? Então, vamos lá, vamos começar com vermelho? Vermelho está associado à energia, à vitalidade. Então, aquele dia, segunda-feira de manhã, que você está com bastante preguiça. Ai, socorro. Ou para fazer uma atividade física, começou a academia, está pensando em desistir, o vermelho é a cor que vai te estimular para isso. Tá. Vamos passar para o laranja. Laranja tem a ver com a criatividade. O laranja é uma cor excelente para idosos, por exemplo. Então, se tem as pessoas que estão nos assistindo aí com um pouco mais... Então é para mim, eu já sou idoso. Fortalece os ossos, dá ânimo, dá alegria, dá vitalidade, flexibilidade, né? Então, o laranja é uma cor bem importante para a gente. Amarelo, a gente já falou da concentração. Ele é ótimo para o sistema digestório. Inclusive, ele auxilia na perda de peso. Então, se você aí em casa está fazendo algum trabalho aí para perder peso, e aí, vai fazer a água solarizada lá, Rony. Não adianta colocar assim. Não, vamos porque com essa barriga eu não vou a lugar nenhum.
Partimos então para o verde. Isso, amarelo, o verde. O verde, ele é conhecido como a cor da cura. E por que ele está relacionado a isso? Porque ele tem um efeito bactericida, fungicida. Eu fico vendo, Daniel, hospital, por exemplo, eu estava agora no hospital com a Kika, minha mulher, que foi operada. Está todo mundo de verde. Isso. Os médicos, todo mundo de verde no centro cirúrgico. A verde, alguma coisa a ver? Tudo a ver, né? Especialmente no centro cirúrgico, um ambiente que precisa ser extremamente séptico, então o verde vai atuar com essa função, né? Tá. Então ele tem a ver com as nossas defesas. O verde também, ele tem a ver com a nossa autoestima. Então se você quer aumentar, tá mais se sentindo mais para baixo, para aumentar a autoestima, para trabalhar com doenças imunológicas, só tem uma ressalva, né? A gente está falando ali da água solarizada. Para quem já é muito estressado, o verde está associado àquele personagem lá, o Hulk, né? Então não é muito importante. Não é muito interessante. E aí, se você está estressado, o contraponto é o rosa. Tá. Né? Então, mas o azul, você pulou. Ah, pulei, verdade. O azul traz calma, serenidade, tranquilidade. Ele vai reduzir os processos metabólicos, né? Então, se você tem um quadro de taquicardia, quer diminuir batimentos cardíacos, ele vai desacelerar e vai trazer essa calma, né? Que é muito importante nos nossos dias atuais, né? E ele vai trabalhar também bastante com a questão da intuição, daquilo que é mais sutil, de você ter... Isso qualquer tom de azul? Qualquer tom de azul. Tá. Isso vale para todas as cores. Quanto mais intenso for o tom, então, por exemplo, se a gente for pegar aqui o violeta, que está um tom mais intenso, mais rápido eu tenho a ação daquela cor por um período menor. Se eu pego um tom mais brando, aí eu tenho esse efeito por um período maior, né, e com uma menor intensidade. Ótimo. Agora... O rosa você já falou bastante, deu uma pulada, foi direto para o violeta, mas já deu para entender. O rosa é justamente gentileza, serenidade também, né? A gente está num mundo extremamente egoísta, né? Então o rosa é muito importante para essas pessoas que estão com esse quadro de agressividade, de intolerância, de amar. Que a tônica do mundo hoje é a intolerância. O grande aprendizado do rosa é o amor. O rosa por isso está associado ao chakra cardíaco também. Você falou para mim. Agora, como é que é feito esse contato com as coisas? Você mostrou já. Tem lâmpada, tem objetos, tem pedras. O que você usa? Você pessoalmente? Eu uso muito água solarizada no meu dia a dia. E essas lâmpadas, para mim, são extraordinárias. Porque, assim, ó, você está em qualquer ambiente, é fácil de colocar, né? Você tem até plugs que se coloca na tomada. E aí a gente muda de estado emocional sempre, né? Sim. Então, eu estou mais animado, ou estou mais agitado, preciso me concentrar. E aí, a partir dessa disposição aqui, rapidamente, eu quero aumentar a minha concentração, quero aumentar a minha vitalidade, estou me sentindo cansado, então vou colocar lá um laranja, um vermelho. Né? Então, eu uso muito isso, uso água solarizada, e aí, terapeuticamente, eu atendo lá no meu consultório, é muito a caneta de cromoterapia. Os cristais, né, que você estava comentando, grande parte dos efeitos que os cristais possuem tem relação com as cores que eles possuem. Então, geralmente, quem entende um pouco de cromoterapia pode utilizar também os cristais. Que se eu utilizei a água solarizada ou o cristal, lógico, aqui a gente tem diversos cristais verdes, por exemplo, cada um deles tem a sua especificidade, mas todos eles têm uma ação comum pelo fato de serem verdes. Exatamente. Muito bem, quem está em casa assistindo a gente, como é que deve se beneficiar da cromoterapia? Tem que fazer o quê? Que é tiro certo? O ideal é procurar, se for algo mais sério, mais grave, procurar um profissional que trabalhe com isso, que possa orientá-lo. Tá. Né? Agora, se for questões mais simples, dessas que a gente estava comentando até agora, você pode usar aí a água solarizada, que é bastante seguro. E assim, uma dica importante, né? Usa e observa como que você vai se sentir. Então, utilizei o vermelho, estou me sentindo mais agitado já, então suspendo o uso, posso passar, por exemplo, para uma cor verde, né? Então essa experiência, ela é individual e é importante que você esteja atento também. E as misturas? Por exemplo, você está de azul marinho e camisa rosa. Certo. Você pode misturar qualquer uma com a outra ou não? Posso, sempre pensando aí em qual seria o objetivo dessa mistura. A gente tem um conceito que é chamado de cor complementar. Então, por exemplo, o azul é a complementar do amarelo. Nós comentamos que o amarelo está associado ao sistema digestório. Quem tem gastrite, queimação, não é muito interessante utilizar essa cor, porque o amarelo fortalece, ele acaba aumentando a produção de sucos gástricos. Isso que eu ia falar. E aí... Que tem a ver com alimentos. Perfeito, perfeito.
E aí, nesse caso, se eu tiver uma gastrite, eu vou utilizar a cor complementar, que é o azul. Do amarelo é o azul. Comida azul é difícil encontrar. Difícil, né? Mas elas têm uma ação, por exemplo, o mistilo, né? Que a gente utiliza bastante. Sim. Né? Inclusive, o mistilo é muito utilizado para visão. E aí os indianos lá antigos falam que o azul escuro, o índigo, que é a cor, né, desse alimento, serve para os olhos. Né? Interessante. Então tem essa relação. Então as cores dos alimentos, se sabe, né, que ter um prato com cores variadas também. Isso os orientais falam muito, né? Sim, exatamente. Daniel, aqui, quando Sim. eu cheguei, eu descobri, é exatamente este tom que está aqui, que é a minha cor predileta. Certo. Este tom, vou botar aqui no branco para ficar um pouco melhor. Ó, este é um azul marinho mesmo. Isso. Esse aqui é, na verdade, a minha cor predileta. Você disse que ia falar de mim por causa disso. Então, eu quero que você fale por que eu tenho paixão por essa cor. O azul está muito associado a... O azul, esse aqui, Isso, escuro. mais denso, mais escuro. Né? Lembra que quanto mais forte o azul, mais a cor, né? Mais intensa o seu efeito. Ele está muito associado à seriedade. Eu acho que você, né, na TV, é sinal de credibilidade. Né? E eu sou um dessas pessoas que assistem constantemente o seu programa. Obrigado. Sempre que o Rony Von fala, né, as pessoas acreditam. Então o azul é isto. Ai, que interessante. E esse Uma das coisas, esse né? azul, esse é exatamente o tom de azul que eu mais gosto. É esse aí. Perfeito. E aí são pessoas mais calmas, mais tranquilas, né? Uma outra forma da pessoa buscar as cores é um sentido de equilíbrio. Tá. Então, se eu sou agitado, eu posso gostar do azul, porque o azul me acalma, me sinto melhor com isso. Tá. Ou eu posso gostar do vermelho, por exemplo, porque eu sou agitado. Então, eu estou na mesma vibração. Só que isso é importante a gente observar. Se eu já sou agitado e gosto do vermelho, o vermelho vai intensificar essa agitação. Se eu sou calmo, tranquilo, né, e gosto do azul, o azul vai intensificar isso. Então, quando a gente conhece as cores, a gente pode começar, os efeitos das cores, especialmente na questão emocional, a gente pode começar a lidar melhor com isso. Geralmente, no dia que eu acordo mais cansado, mais indisposto, ou que esteja frio, por exemplo, as cores frias, né, associadas aqui, a gente tende a buscar uma cor nessa mesma vibração. E aí, se você quiser mais ânimo, mais energia, né, que seria o oposto, você vai buscar as cores quentes. Naquele dia que você está muito agitado, você busca as cores frias. Mais frias, tá. Então, sempre fazendo esse contraponto. Uma pergunta, porque você tem especializações lá fora e tudo. A cromoterapia é reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde? Sim, a cromoterapia é reconhecida como tratamento desde a década de 70 pela Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil a gente tem uma política nacional de práticas integrativas, onde no ano de 2017 a cromoterapia também foi incluída. Né? E passa a ser utilizada no Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas de saúde. Eu sei que o SUS está também, né? Está fazendo esse papel bem importante. Qual que é a grande questão, Rony? A gente sabe que esses recursos, eles são muito baratos, né? Certo dia um cliente me perguntou assim, qual é o aparelho Mega Master que você tem aí de tecnologia para curar as pessoas? Não tem esse aparelho, porque essa tecnologia, essa sabedoria vem aí da natureza, né? Então essa é a sabedoria que nós utilizamos. Certo? Lindo, lindo. Daniel, eu quero te agradecer muito a presença, foi muito enriquecedora nessa pauta, porque além de tudo, é colorida, não é? Eu acho que o mundo tem que ser visto assim, desse jeito. Muito obrigado. Olha, esse é o terapeuta naturopata Daniel Alan Costa, a quem eu agradeço muito por ter vindo. Ainda mais por mostrar aquela pedra, que é a coisa mais linda que existe. Obrigado, Rony, querido. eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado meu pelo irmão. espaço. Volte Tchau, tchau. sempre. Tchau, tchau. Obrigado.